Olá, bom dia a todos. Eu sou a Bárbara Nogueira, da área comercial aqui da ANAP, e eu quero dar boas-vindas a todos nessa manhã, a essa mais edição, né, do Café da Manhã ANAP, que promovemos aos nossos patrocinadores da ANAP e parceiros. E hoje, essa edição está sendo realizada pela Vivio, e para iniciarmos, eu vou passar agora para a gerente de marketing, a Giane Adames, fazer uma apresentação sobre a Vivio, enfim, e iniciar o café da manhã. Bom dia a todos e bom evento. Bom dia a todos. Como já apresentado, eu sou a Giane, eu sou gerente de marketing da Hospitalar da Vivio e eu atuo no mercado hospitalar há mais de 22 anos. Em nome da Vivio, eu quero imensamente agradecer a presença de todos aqui presentes, dizer que este é um momento mais do que importante, é um momento de troca, né? É um momento de aprendizado mútuo. A Vivio é um ecossistema de produtos e serviços para o setor da saúde em todo o Brasil, com empresas especializadas, né, em cada elo da cadeia, desde a fabricação até a entrega ao paciente, e temos a missão sempre de simplificar o mercado através da oferta de soluções ágeis, confiáveis e inovadoras. E, sem dúvida, nós temos grandes fornecedores, né, com presença forte nesse mercado, trabalhando inclusive com nutricionistas para atender ainda melhor os nossos clientes, que é o exemplo da Nestlé, que é essa parceria que nós estamos aqui nesse café. Seja bem-vindo todo o time da Nestlé e palestrantes que estão aqui conosco. E nesse momento, eu quero passar a palavra aqui para a Patrícia Calesco, que é nutricionista, especialista em nutrição ortomolecular e bioquímica da nutrição clínica, que será a nossa moderadora neste café. Seja bem-vinda aí, Patrícia. Olá, bom dia, muito obrigada, Giane, pela apresentação, obrigada também a todos pela participação, por estarem aqui conectados com a gente. Como representante Nestlé Health Science, é um prazer participar com a ANAP, com a Vivio, né, em relação a esse momento de atualização científica. E hoje a nossa intenção é justamente trazer um momento baseado em troca de experiência, né? Cujo objetivo é a gente compartilhar conhecimento para que a gente consiga proporcionar uma atualização prática para quem está aqui nos assistindo. A pauta que a gente vai tratar hoje é uma pauta muito relevante e muito importante de acordo com a nossa realidade. Infelizmente, os casos de câncer têm crescido de maneira exponencial e evolutiva perante aos últimos anos. Então, compreender como que a gente pode proporcionar para o paciente oncológico uma assistência baseada em evidência e uma intervenção de qualidade é extremamente fundamental. Por isso que a gente vai discutir o tema, a sinergia da equipe multiprofissional no manejo dos efeitos colaterais no paciente oncológico, melhorando a qualidade de vida. Para isso, eu tenho o prazer e a honra de dividir esse momento e de convidar duas excelentes profissionais que atuam nesse meio, que tem uma excelente expertise. Eu convido, então, a doutora Vivian Koski, ela que é oncologista e oncologista da Oncocenter São Paulo. Ela possui título de especialista em cancerologia e em oncologia clínica. Ela é editora e coautora do livro que eu admiro muito e sou fã, que é Oncologia Integrativa, um novo olhar para o câncer. E também é coordenadora do grupo de estudos em oncologia Oncoscience Brasil e realiza trabalho voluntário no movimento Todos Juntos contra o Câncer. Para acompanhá-la, eu também convido a minha colega de profissão, Daniela Mônaco, ela que é nutricionista clínica na Gastrocamp e na Oncocamp, doutoranda em Ciências da Cirurgia pela Unicamp, mestre em Ciências da Saúde pela PUC, especialista em obesidade, especialista em metodologias ativas de ensino, docente da Faculdade de Medicina Unimax e membro da IFSO, SBCMB e do GDIB. Juntas, elas vão discutir um caso clínico, detalhando e construindo para a gente as possibilidades de intervenção do ponto de vista do oncologista e do profissional nutricionista durante a jornada do paciente em tratamento antineoplásico. Depois dessa discussão, a gente vai ter uma apresentação também sobre as soluções Farmi ao paciente e parceiros,
inovações que promovem o aumento da adesão e gestão do tratamento contínuo, com o Rafael Mattioli. Ele tem formação e especialização em administração de empresas, está no ecossistema Vivio há 8 anos, após passagem pela área financeira de novos negócios, divisão de diagnósticos e planejamento estratégico, fusões e aquisições. Ele agora é responsável pela unidade de negócio de conexão com o paciente da Vivio e compõe atualmente pela Farmi e Cirúrgica Mafra. Então, para a gente começar, eu gostaria também de só lembrá-los de interagir com a gente, enviando dúvidas, perguntas e comentários pelo chat, porque a gente vai ter um momento destinado para promover também essa discussão. Eu vou passar agora a compartilhar minha tela. Desejo um bom evento a todo mundo. Doutora Vivian, vou passar a palavra para você. Fique super à vontade. Deixa eu só minimizar aqui a minha janela. Todos estão vendo a minha tela? Agora sim, Paty. Agora sim. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Agradeço o convite da Nestlé, né, pela Patrícia. Agradeço também a Dani, né, que está aqui comigo. A gente vai compartilhar esse caso. Então, a gente vai trazer uma visão integrativa, porque hoje o profissional da oncologia, ele não consegue mais trabalhar sozinho. E exatamente essa é a razão desse nosso encontro, e também foi a razão do livro, né, que eu escrevi, Oncologia Integrativa. A gente vai falar um pouco sobre isso e como é que a gente integra esse cuidado multiprofissional nas várias fases de tratamento de um paciente oncológico. Pode passar, Paty. Esses são nossos conflitos de interesse. Pode passar. E esse nosso roteiro, esse nosso workshop, nós vamos trazer um caso clínico real de câncer de reto. O câncer de reto, ele tem várias abordagens, porque são várias fases do tratamento. A gente vai falar um pouquinho de toxicidade ao tratamento oncológico, como é que a gente maneja isso do ponto de vista clínico, do ponto de vista nutricional. A gente vai falar um pouco de protocolo de acompanhamento nutricional, de imunonutrição, e vamos dar algumas dicas práticas de como é que a gente faz, como é que a gente usa isso na prática. Pode passar. Então, essa paciente, uma paciente feminina, 65 anos, ela é oriental, japonesa, tenista profissional, ela realmente faz ainda competições internacionais. Ela é casada, ela era não tabagista, sem comorbidades, sem história de câncer na família. Ela iniciou um quadro de sangramento retal eventual e dor retal durante as evacuações em junho de 2020, durante a pandemia. Mas como nós sabemos, durante a pandemia, muitos tumores deixaram de ser diagnosticados em fases iniciais, porque as pessoas estavam com medo de procurar o médico, as pessoas estavam com medo de fazer colonoscopia e a disponibilidade desses exames também estava reduzida pelos laboratórios. Então, ela procurou auxílio médico somente 6 meses depois, em dezembro de 2020, quando foi solicitada a colonoscopia. A colonoscopia só foi realizada em fevereiro deste ano, 2021. E aí sim, já tinha uma grande lesão vegetante, subestenosante, a paciente já tinha fezes em fita, com cerca de 3,5 centímetros de extensão, no reto baixo, a cerca de 5 centímetros da borda anal. Essa é uma lesão que para o oncologista é um pouco desafiadora, porque a gente nunca sabe se a gente vai ter margem ou não vai ter margem de ressecção, se o paciente vai perder o reto ou não. Então, a estratégia inicial é extremamente importante. De resultado de anátomo patológico, veio um adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto baixo. Pode passar. Na primeira consulta oncológica, que foi em 5 de fevereiro, a paciente ela estava clinicamente bem, performance boa, com sangramento retal esporádico. Então, a gente solicita, primeiro passo é solicitar os exames de estadiamento do câncer. Eu preciso entender se esse câncer está localizado só no reto
E para eu entender a extensão do reto, que ele está no reto, eu preciso pedir uma ressonância de abdômen pélvico. A ressonância de abdômen pélvico é o gold standard, é o melhor exame que eu consigo diferenciar e estadiar essa paciente. Ela tinha chegado no meu consultório com uma tomografia de abdômen pélvico, mas eu não consigo visualizar com tomografia. Então, a ressonância mostrou um tumor primário com 3,4 centímetros de extensão, margem distal a 4 centímetros do anel anorretal, extensão além da camada muscular, então era um tumor avançado que se estende além da camada muscular do reto, linfonodos presentes. No tórax só tinham micronódulos, então essa paciente não era metastática à distância, mas ela provavelmente tinha uma disseminação linfonodal e já era um tumor mais avançado que pegava a camada muscular do reto, então não era um tumor inicial. Pode passar. Marcadores tumorais normais, a gente sempre pede, porque quanto mais alto o marcador, indica um fator prognóstico para a gente, inclusive na cura deste paciente. Pode passar. Essa anatomia do reto. Nós temos 3 porções no reto. A gente tem o reto alto, a gente tem o reto médio, e a gente tem o reto baixo. Vai de acordo com a distância do reto à borda anal. Tumores que estão aqui, ó, na linha pequena, a 5 centímetros da borda anal, são chamados tumores de reto baixo. Exatamente essa localização que a paciente tinha. Pode passar. Estadiamento final desse paciente, né, após todos os exames, após a avaliação do cirurgião oncológico, após o toque retal, porque a gente tem que combinar todos esses exames, a avaliação clínica, para a gente estadiar um câncer de reto, a gente precisa da colonoscopia, do toque retal, da ressonância de abdômen pélvico e da tomografia de tórax. Então, a gente chegou no estadiamento 3B, N2M0, 3B no conjunto, um tumor a menos de 5 centímetros da borda anal. A paciente foi encaminhada para o cirurgião oncológico, a gente trata essa paciente em conjunto e com o cirurgião oncológico. Ela não apresentava incontinência fecal. Isso é muito importante, porque tem pacientes que já apresentam incontinência fecal de saída. Então, a estratégia de manter o reto ou o ânus desse paciente, às vezes não vai ser funcional. Então, a gente sempre avalia a patência, a competência fecal dessa paciente. Foi optado, então, pelo protocolo TNT. Essa sigla significa tratamento neoadjuvante total. O que quer dizer isso? É um tratamento que a gente faz completamente antes da cirurgia. Historicamente, antes da gente começar a fazer esse protocolo TNT, a gente operava os tumores de reto baixo inicialmente. Só que isso foi visto que tinha muitos casos de recidiva local, ou seja, o tumor voltava naquela região rapidamente, ou recidiva à distância, quando a gente tinha metástases sistêmicas. Começou, então, na linha do tempo do tratamento do câncer de reto, a fazermos quimio-radioterapia. Fazíamos a químio junto com a radioterapia e operávamos o paciente. Porém, vimos que isso não era suficiente, que nos tumores maiores, principalmente o caso dessa paciente, um T3, N2, os tumores mais volumosos e onde a gente gostaria de preservar o ânus, né? Preservar, para não deixar essa paciente com uma ostomia definitiva, a gente teria que lançar a mão de uma outra estratégia, que é esse protocolo de neoadjuvância total, onde, além da quimio-rádio neoadjuvante, a gente faz uma parte de quimioterapia neoadjuvante. Tudo que é neoadjuvante é antes da cirurgia, tá, gente? Eu estou traduzindo aqui o vocabulário oncologia que nós utilizamos. Tudo que se fala que é neoadjuvante, ele vem antes da cirurgia. Tudo que se fala que é adjuvante, ele vem depois da cirurgia. Então, esse protocolo é hoje muito utilizado. E um outro protocolo também muito utilizado, que também seria possível para essa paciente, seria o Watch and Wait, que foi um protocolo criado pela nossa gastro incrível, a doutora Angelita Gama, do ICESP. A doutora Angelita Gama, ela atua ainda, né? E ela foi a criadora desse método, que hoje é respaldado por vários estudos internacionais. Então, essa paciente teria como 2 possibilidades,
né? Ela iria iniciar com TNT. E no final, a gente entender se essa paciente seria uma candidata ao Watching Wait, se tivesse resposta completa no tumor do reto, ou se ela seria candidata à amputação anorretal, se não tivesse resposta completa, ou se ela iria para uma cirurgia convencional, se tivesse margem. Então, esse é o caso da paciente. Podemos passar. Se ficarem com dúvidas, tá, gente? Podem mandar no chat. Eu sei que eu estou tentando, às vezes, não falar tanto termos técnicos aí do oncologês, mas se houver alguma dúvida, é importante que vocês tirem também. Quais os benefícios dessa estratégia do tratamento neoadjuvante total, que é o TNT, então todo feito antes da cirurgia? Com esse tratamento, a gente reduz a taxa de recidiva local e sistêmica. Então, a gente vai ter mais pacientes curados e menos pacientes com recidivas pélvicas. A grande morbidade desses pacientes com tumores retais é exatamente a pelve. Imaginem, né? O tumor pode sangrar, fistulizar, né? E aquela região, uma região muito sensível, cheia de nervos e estruturas. Então, a gente consegue realmente, com o TNT, uma taxa de resposta muito boa, e foi um grande avanço no tratamento do câncer de reto. Essa estratégia do TNT, ela propicia a preservação anorretal em tumores de reto baixo, né? Os dados de aumento de sobrevida global ainda não estão maduros, a gente não tem dados tão conclusivos. Pode passar. Qual foi o plano de tratamento para essa paciente, então, depois de tudo que eu falei para vocês aqui do TNT? A gente começou com a quimiorradioterapia convencional, onde a gente associa um quimioterápico oral, que chama capecitabina, na dose de 1.650 miligramas por metro quadrado. A gente associa a radioterapia convencional hiperfracionada. Quando eu falo hiperfracionada, que tem hipofracionada e hiperfracionada. Hiperfracionada é aquela que tem várias frações. É a radioterapia longa, que nós chamamos, por 5 a 6 semanas. E a paciente vai tomar a capecitabina no dia da radioterapia. Então, se a radioterapia é de segunda a sexta, ela vai tomar os comprimidos de capecitabina de segunda a sexta somente nos dias da radioterapia. Depois dessa fase inicial, que é a primeira fase do tratamento, 15 a 20 dias depois, a paciente, então, vai começar a nova fase, que é o FOLFOX6, que é uma quimioterapia muito utilizada em cólon e tumor gástrico, e aí sim a gente vai fazer em caráter neoadjuvante, independente da resposta que a paciente tiver tido com a primeira fase. Essa segunda fase é uma quimio neoadjuvante infusional, a gente vai usar bomba de infusão, a gente vai usar o Portocad a cada 14 dias, e a gente vai fazer isso por 8 ciclos. Após 15 dias, mais ou menos, do término da quimioterapia neoadjuvante, a gente vai reestadiar esse paciente para entender qual foi o nosso resultado. Aí sim a gente reestadia. A gente pede uma nova ressonância de pelve e a gente pede uma retossigmoidoscopia para entender que tipo de resposta essa paciente teve. Se ela teve uma resposta parcial, se ela teve uma resposta completa. E por que isso é tão importante? Se a paciente teve uma resposta completa, ela é uma paciente candidata à estratégia do Watching Wait, né, que foi lançada mundialmente pela doutora Angelita Gama. Se ela não tiver uma resposta completa, essa paciente é candidata a uma cirurgia ou a uma amputação anorretal. Então, essa paciente, vamos ver o que aconteceu com ela agora, tá? E agora eu vou chamar a Dani para falar com a gente, porque nessa primeira fase, né, a gente vai falar um pouquinho de primeira fase, onde eu faço quimio-radioterapia. E como é que a Dani, né, como é que as nutricionistas avaliam essa paciente na primeira fase? Porque o paciente passa com a gente, um oncologista, na primeira consulta, nós vamos encaminhar para avaliação nutricional e a Dani vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom dia a todos, é um imenso prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite e estou muito honrada de discutir esse caso que a gente conduziu, né, doutora Vivian, obrigada. Então, essa paciente chegou, né, encaminhada, então, já nesse primeiro momento, tá, para realizar
a triagem nutricional. Então, isso é muito importante que a gente possa identificar esse risco, já pensando neste plano de tratamento, né, em fase 1, fase 2, fase 3, tendo a noção dessa complexidade e a necessidade da intervenção. Então, eu utilizo o NRS como o método que eu defini para identificar esse risco, tá? Eu vou detalhar alguns estudos sobre isso. Passa o próximo para mim, por favor, Paty. Então, a triagem nutricional, né, o objetivo é que, nesse primeiro momento, a gente consiga identificar o risco nutricional e agir, né, propor essa intervenção. Quanto mais precoce for essa intervenção, mais eu vou contribuir com essa jornada desse paciente, né, na jornada durante esse tratamento. Então, esse é um estudo, né, retrospectivo com 1.664 pacientes que utilizou essa metodologia, né, que é o NRS 2002, e os pacientes que tiveram esse risco nutricional, eles tiveram, né, um tempo de sobrevida maior, pior, né, e eles tiveram um risco maior quando comparados com os pacientes que não tinham desnutrição. Portanto, como é que eu vou entender? Pode passar o próximo, por favor, Paty? Dentro desse primeiro momento, né, meu objetivo, quando eu recebi essa paciente, foi olhar como é que seria esse tratamento, entender esse plano terapêutico, a complexidade da doença, e elaborar um plano de cuidados, né? Eu acho que isso é fundamental nesse momento, na triagem, para que eu consiga, utilizando o método que eu padronizei, pactuar com essa paciente, né? Envolvê-la no tratamento. Eu acho que isso é fundamental, essa individualidade, dentro de tudo que a gente já sabe que ela vai enfrentar. Eu também trabalho com um manual de orientação nutricional, eu procuro já nesse primeiro contato, orientar sobre, não assustar o paciente, né? Falar, olha, você vai ter isso, eu acho que ele vai vivendo em processo, entendendo o que ele pode ou não ter, né? Mas de uma maneira de orientá-lo. Então, isso eu procuro entregar esse manual também por escrito, né? Porque são muitas informações e o paciente, nesse momento, ele está confuso, né? Com tudo que ele vai enfrentar. O próximo, por favor. Bom, o que a gente tem, né? Nós temos vários instrumentos validados para a triagem nutricional. O importante, né, é que a gente utilize um instrumento que seja prático, de fácil execução, que você realmente consiga avaliar qual o cenário que eu tenho, né? Então, eu utilizo a nível ambulatorial o NRS 2002, em que eu vou avaliar naquele momento, né, o que eu tenho, os dados que eu tenho. Acho que isso é muito importante a gente trabalhar, né? Eu tenho perda de peso recente, são dados que eu vou conseguir utilizando esse instrumento, né? Relatos sobre alimentação, a relação peso-altura, a gravidade da doença em maior ou igual a 3, risco nutricional, menor que 3, reavaliar. E também a idade também consta aqui, né? Aumenta o risco, tá? Então, é um fator que também aumenta o risco. Então, cada profissional vai conseguir identificar, utilizando dentro dessa metodologia, o que mais se adequa. Agora, o que é importante ficar, né, é que essa intervenção seja precoce e que a gente consiga, através disso, já mapear esse risco e dar o encaminhamento necessário. Essa paciente já tinha começado, ela já vinha com uma suplementação inicial, já com módulo proteico, dentro dessa sinergia, né, trabalhando entre o médico e a equipe multidisciplinar. A Vivian vai dar sequência explicando sobre a primeira fase do tratamento. Então, pessoal, a primeira fase do tratamento, como eu já havia dito a vocês, é a quimio-radioterapia. A gente vai combinar a quimioterapia oral com a capecitabina, com a radioterapia convencional, conformacional,
hiperfracionada, que é aquela radioterapia longa. Hoje nós temos também técnicas de radioterapia que a gente chama de short course, são radioterapias rápidas, que duram 5 dias, mas essa foi a radioterapia longa. O tratamento começou dia 12 de março, foi até 22 de abril. O paciente recebeu radioterapia com técnica de arcometria volumétrica com modulação de intensidade e feixe. Foi uma radioterapia de última geração. E a gente viu que isso gerou um impacto impressionante. Depois, no cirurgião me disse que não tinha nada de fibrose na pelve do paciente. Então, ela foi muito bem irradiada, essa paciente. Ela recebeu 28 aplicações em pelve, com dose total de 5.040 grays, com boost no tumor, com dose total de 5.320 grays, só para vocês entenderem. A gente irradia toda a pelve, porque a gente tem a drenagem linfática da pelve. Nós sabemos que os primeiros locais para onde vai, né, para onde a micrometástase de um tumor pode se instalar, é nessa região da drenagem linfática. E a gente faz um boost, que é uma dose extra no tumor, no foco, no epicentro do tumor, né, exatamente onde a gente tinha mais lesão, exatamente buscando uma resposta patológica completa. Por isso que a gente aplica pelve e tumor, e isso juntamente com a capecitabina, que é um radiosensibilizante, é uma quimioterapia que ajuda aumentando a sensibilidade da radioterapia e aumentando, então, a eficácia do tratamento. Quais são as toxicidades esperadas para essa fase? Como a gente vai irradiar a pelve, vamos lembrar que o intestino fica lá dentro. Então, a gente vai irradiar também a alça intestinal. Então, a gente vai ter diarreia. A gente vai ter radiodermite, que é quando a pele fica queimada pela radioterapia. Hoje não tão frequente, né? As técnicas estão mais modernas, mas a pele vai ficando avermelhada ao redor da região anal, principalmente. A gente tem que cuidar dessa pele, porque posso ter também a mucosite, que essa paciente teve, tanto a mucosite vaginal, mucosite anorretal, tanto causada pela radioterapia, assim como pela capecitabina, que também dá essa toxicidade. E a fadiga, né? A fadiga e náuseas. Náuseas não é tão comum com a capecitabina, mas a paciente teve, e fadiga. O que essa paciente teve, então? O que ela apresentou? A mucosite vaginal, a neutropenia grau 2, né, que é a queda dos neutrófilos, que a gente olha no exame de sangue, náuseas grau 1, fadiga grau 1, perda de peso. Ela perdeu 1 quilo do peso inicial. O peso inicial dessa paciente era 59 quilos. E como a Dani falou, nessa primeira fase, lá no meu consultório, como ela era uma paciente tenista, ou atleta de alta performance, eu já comecei, antes mesmo de caminhar com a Dani, com o Just Protein, e aí depois que ela passou com a Dani nessa avaliação, a Dani vai contar para vocês o que ela fez. Essa paciente teve uma resposta excelente ao tratamento inicial, a quimiorradioterapia, que durou 5 semanas. Ela teve uma resolução completa da dor anal e ela teve uma resolução completa do sangramento retal. O que eu fiz, né? As dicas que eu posso dar aqui, acompanhamento nutricional, mandei para a Dani, a dieta mais fracionada, que ela não tinha uma tolerância a comer altos volumes, grandes volumes de comida durante a quimio, porque a quimio ela vai retardar a digestão, o esvaziamento gástrico. A gente usou suplementação, né? Começamos com o Just Protein, depois a Dani vai contar. Atividades físicas, extremamente importante, né? A gente melhora a fadiga de um paciente que está em quimioterapia, tanto com o suplemento adequado de proteína, mas só o suplemento não é adequado, né? Só o suplemento não é suficiente, melhor dizendo. A gente precisa do estímulo muscular, porque com isso eu vou reduzir a fadiga do meu paciente. E aí usei tratamento clínico da mucosite vaginal, antieméticos, protetores gástricos. E aqui frisar a importância da atividade física e da suplementação correta nesse contexto de fadiga. Pode passar. Bom, essa paciente, né, ela retorna já para uma avaliação nutricional completa, né? Então, o próximo passo da triagem é a gente abranger, né, esse diagnóstico nutricional, a intervenção, o monitoramento, mas olhar para a avaliação nutricional
com os dados, né, que eu tenho, dados mais objetivos, antropometria, bioquímica, os parâmetros bioquímicos, a clínica, um detalhamento da ingestão dietética, da história dietética e da intervenção. Por favor, Paty, o próximo. Então, eu procuro entender, né, que essa avaliação nutricional ela ocorre na fase 1 desse tratamento, tá? Logo, eu procuro fazer entre 15 a 30 dias, dependendo do risco nutricional, após a triagem, né? Então, essa paciente inicia com 59 quilos, um IMC de 23, ela já tem uma ingestão menor, né? E depois evolui com uma perda de peso. Então, é importante, gente, aqui, né, a gente lidar com os parâmetros que nós temos, né, dos mais simples aos de maior complexidade, mas que a gente tenha parâmetros para que a gente possa monitorar, né? E a avaliação nutricional ela é muito ampla, então a gente pode ter vários parâmetros, né? Então, a gente consegue identificar o diagnóstico nutricional, mas a gente tem várias maneiras para olhar para esse diagnóstico do paciente oncológico, e mesmo porque ela já apresenta alguns sintomas, né? Ela já tem hemopocite vaginal, neutropenia, começa aí com uma perda de peso. Então, eu já venho olhando para como é que está a ingestão dessa paciente. Então, eu tenho que ir fazendo esse manejo e dentro dessa orientação nutricional, eu não tenho como não pensar como que eu vou aumentar esse aporte calórico e proteico dessa paciente, né? Então, ela já começa com um suplemento específico, a gente usou o Nutrien Fortify, que é específico, né, para oncologia, já nesse início, para aumentar a oferta calórica, combinada com as estratégias nutricionais, combinada com a alimentação fracionada e entendendo, acho que isso é nosso, né? Isso é do nutricionista, de conseguir perceber o que o paciente precisa nesse momento, valorizar o hábito alimentar, como que eu posso fazer o manejo, né, do suplemento junto com a história da alimentação desse paciente. Bom, e depois pactuar, né, esse retorno, isso é muito importante. Eu tenho aqui, eu coloco, né, como é que a gente vai avaliar, né? Eu acho que a gente tem essa regra de bolso na mão, né? Então, a nível ambulatorial, né, eu posso utilizar o recordatório de consumo alimentar, como que ele usa a frequência de alguns alimentos, né? Isso a gente vai sentindo também durante a consulta, né? Olha, me fala, o que você comeu ontem, recordatório 24 horas, ou o que você consumiu aí, como é que foi o seu consumo na última semana, porque aí isso eu vou conseguir manejar e avaliar o quanto que ele está ingerindo, né? E como é que eu vou programar essa terapia nutricional, né? Oral, combinada com a parte dietética. Então, a gente tem que entender, né, que esse paciente precisa de um aporte calórico e proteico, né, de acordo aí com a fase de tratamento que ele está. A gente tem essa tabela, né, referenciada, e isso é muito importante, que a gente já entenda que mesmo que ela não tenha uma perda de peso expressiva, mas que outros riscos nós temos? Só a própria complexidade desse tratamento, né? A cirurgia, a quimioterapia, a diminuição da ingestão, já mostra que essa paciente tem um risco. O próximo, por favor. Bom, esse é um trabalho, né? Um trabalho brasileiro, né? Eu até usei esse artigo nos meus estudos, tá? Que ela usou as variáveis envolvidas do estado nutricional para avaliar o risco de morte de pacientes com câncer coloretal. Então, os parâmetros utilizados foram IMC, triagem nutricional, avaliação subjetiva global, ângulo de fase da bioimpedância e tomografia, né? Pensando que muitas vezes, por ser um exame de conveniência, a tomo, né, durante o diagnóstico, muitos serviços que têm essa estrutura conseguem avaliar a sarcopenia, a gordura visceral, utilizando a tomografia. Não, isso não é uma coisa utilizada na prática clínica, mas a minha mensagem é que a gente possa utilizar os parâmetros que a gente tem, né? Dos mais simples aos de maior complexidade para cuidar, né? Para atingir
as metas nutricionais para melhorar a qualidade de vida desse paciente, que ele tem esse curso, né? Imagina essa paciente uma tenista, esportista, jovem, né? E que ela possa ter qualidade de vida, viver durante esse tratamento. E é nosso papel contribuir com isso. Bom, e ela vai para a segunda fase do tratamento. Doutora Vivian, volta a bola. Então, ela vai para a segunda fase. A segunda fase, eu vou usar só quimioterapia, né? Então, ela terminou a primeira fase, quimio-rádio, eu aguardo uns 15, 20 dias para ela ter recuperação medular. O que é isso? Para a imunidade voltar ao normal. Aí, com a imunidade normal, eu checo lá o hemograma, aí eu inicio a segunda fase, composta pelo protocolo FOLFOX, que é um protocolo de quimioterapia infusional. A gente vai infundir na bomba de infusão a cada 14 dias por 8 ciclos. As drogas que eu utilizo neste protocolo é o fluoracil, leucovorin, é o oxaliplatina. O protocolo ele é infundido em 46 horas, né? E aí a gente teve um atraso desse início por conta da nossa pandemia, né? Eu vacinei essa paciente antes dela começar a quimioterapia, né? Então a gente aproveitou esse intervalo, esse descanso de recuperação medular para vacinar essa paciente. De toxicidades esperadas deste protocolo, nós temos semelhantes ao protocolo inicial, porém com mais náusea. O paciente pode ter mais náusea nesse processo, então a perda de peso pode ser maior. Fadiga é menor do que quando eu uso radioterapia, então náusea e vômito é maior, a mucosite pode ser maior, e a neuropatia, que é aquela sensibilidade neuropática causada pela oxaliplatina. O que a paciente apresentou de toxicidade real? Mucosite vaginal, novamente, porque ela estava já numa região sensibilizada pela radioterapia prévia. Neutropenia grau 3, aí sim, ela teve uma queda importante de neutrófilos. E foi exatamente neste momento que eu inicio o IMPACT e depois a gente entra, né, em contato com a Dani, mas exatamente neste momento da neutropenia grau 3, onde eu não estava pensando ainda em reduzir dose do medicamento, a gente inicia o IMPACT a partir do ciclo 2. Ela continua o IMPACT até no ciclo 8, até o final da quimioterapia. Essa paciente apresentou uma perda de peso, volta para mim, por favor, menos 3 quilos do peso inicial durante esse tratamento de 8 ciclos. E o que a gente teve de ganho nesse tratamento? Apesar da neutropenia grau 3, essa paciente não teve neutropenia febril, ou seja, ela não teve a maior complicação que a gente teme, onde a gente tem que internar um paciente, onde o paciente corre risco de vida, ela não teve, né? Ela conseguiu completar todo o tratamento sem nenhum atraso, ela conseguiu fazer atividades físicas durante todo o tratamento, ela conseguiu ter qualidade de vida durante todo o tratamento. Pode passar. Então, como é que foi esse manejo, né? Qual é o segredo desse manejo? É exatamente isso que a gente veio passar aqui, né? Como a gente faz? Como é que é a nossa prática? Como é que a gente individualiza esse cuidado? E como é que é o estado da arte hoje dessa nossa integração entre a onco e a nutrição? Né? Como a gente disse, de pré-tratamento, ela estava Just Protein, depois a Dani colocou o Nutrient Fortify, e quando ela começou a apresentar essa queda dos neutrófilos, essa queda pronunciada, a gente entendeu que utilizar o IMPACT nesse momento era muito importante, pensando no dado da imunonutrição, que a gente vai apresentar à frente. Então, aí a gente associou o IMPACT. E aí, exatamente quando a paciente começa a apresentar essa neutropenia grau 3, e ela vai do ciclo 2 até o ciclo 8. Além de fazer isso, o que eu fiz também? Eu precisei utilizar estimulante de granulócito, que aqui todo mundo deve conhecer, granuloquine, filgastrin. Não estou fazendo propaganda dos remédios, tá, gente? Estou só contando o caso. A gente teve que associar o estimulante de granulócitos, o IMPACT já estava desde o ciclo 2, junto com o Fortify, o Just Protein, e aí, além disso, eu reduzi a dose da quimioterapia, porque exatamente a gente tem que balancear
O benefício que o nosso paciente está tendo é a toxicidade. Então, eu posso encontrar um meio termo entre a dose que eu estou dando para ele, que é uma dose eficaz, mas sem depauperar a qualidade de vida do paciente. Então, essa paciente finalizou a quimioterapia no dia 8 de setembro. Pode passar. E em que nós nos baseamos para essa decisão de utilizar o IMPACT quando essa paciente começou com a neutropenia grau 3? A gente sabe já vários estudos de fase 2, alguns estudos de fase 3, alguns estudos recentes, inclusive, em câncer de cabeça e pescoço principalmente, em câncer de TGI, que a imunonutrição ela vai atuar na modulação do sistema imunológico. E essa modulação do sistema imunológico vai me permitir uma qualidade imunológica melhor. Ela vai me permitir, né, além da melhora imunológica, a redução dos parâmetros de inflamação tecidual, de inflamação do corpo, que nós sabemos que no paciente em tratamento de câncer, essas substâncias inflamatórias estão a todo vapor, tanto pelo câncer, assim como pelo tratamento. Então, a imunonutrição, ela vai agir nesses dois parâmetros, tanto em modular o sistema imunológico, assim como reduzir a inflamação. Com isso, eu vou ter uma qualidade de imunidade melhor. A Dani vai detalhar um pouquinho isso daqui a pouco. E os estudos, eles são mais conclusivos no câncer de cabeça e pescoço, porque, como nós sabemos, o câncer de cabeça e pescoço, o tratamento é desafiador, né? A maioria dos pacientes a gente tem que sondar. A maioria dos pacientes a gente tem problema com alcoolismo, com tabagismo. Então, foi exatamente por isso que foi onde a gente tem os dados mais robustos, e nós temos até hoje estudos de fase 3 que nos mostram, né, melhora de sobrevida com o uso de imunonutrição durante o tratamento de câncer de cabeça e pescoço. E nós temos dados também em cabeça e pescoço, em tumores de TGI, que mostram a melhora dos parâmetros nutricionais, com manutenção do peso, que também é muito importante, e redução da toxicidade ao tratamento, que foi o que essa paciente apresentou, e redução dos marcadores inflamatórios. A gente tem um trial recente, que é esse trial aqui que eu deixo na referência, de fase 3, onde a imunonutrição trouxe uma melhora da sobrevida em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Então, foi por isso, baseado nesses dados, que foi iniciado o IMPACT para essa paciente a partir do segundo ciclo de quimioterapia neoadjuvante. Pode passar. Bom, essa paciente, ela retorna, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, né, na fase 2, é a importância da nutricionista na equipe, que ela não vai só fazer uma triagem desse paciente e ver o paciente uma vez, né? Nós temos que acompanhar, nós temos que pactuar isso com o paciente, né? Pactuar com a equipe, mostrar a importância da terapia nutricional, das estratégias dietéticas, desse acompanhamento no desfecho. E foi isso que nós fizemos, né? Então, como a doutora Vivian já colocou, essa paciente apresentou fadiga, neutropenia, náuseas, vômitos. Então que tem um arsenal de estratégias para conduzir, para serem feitas nesse período, e que a gente pôde fazer juntas com esse paciente. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? Que esse paciente entenda que ele não pode ser visto uma vez, eu passei com a nutricionista, né? Então, essa nutricionista tem que estar integrada na equipe, né? Ela tem que buscar esse paciente, ela tem que fazer o link com esse agendamento para que a gente consiga contemplar, né, todo esse ciclo. E aí o diferencial, né, foi que a gente conseguiu atuar com a imunonutrição, né? E a gente viu como é que isso realmente relaciona-se com o desfecho, né? A gente utilizou inicialmente o IMPACT uma vez ao dia, mais o módulo proteico, o Just Protein. E uma coisa importante, eu comecei, né, a partir disso agora também, a gente começou a utilizar na clínica, né? Durante a quimioterapia, né? Para pacientes que estão fazendo quimioterapia longa, programado, frente à triagem e avaliação, começar com a imunonutrição durante o tratamento na clínica mesmo.
O próximo, por favor. Bom, esse é uma publicação importante, né, da Clinical Nutrition, que mostra, né, que a imunonutrição, ela atua no desfecho. Ela vai auxiliar nessa resposta imunológica, ela é um componente importante na cirurgia abdominal, ela é um componente importante durante o tratamento, e eu acho que cabe a nós, né, auxiliarmos o paciente com as estratégias adequadas para que melhore essa tolerância, mostrar a importância para o paciente, como ele vai ficar bem. Eu acho que isso acontece muito, né, comigo na clínica, através desse pacto. Olha, se você conseguir se alimentar, hidratar adequadamente, fazer a suplementação, como que eu vou incluir isso no dia a dia dele, e ele fica melhor, né? E isso, ele não sente a doença como a limitação que a doença traz, né? Ele sabe que ele pode continuar a jornada dele. Eu acho que isso é um diferencial que deixa toda a equipe e o paciente extremamente feliz, né? E contribui com o desfecho, acho que é isso. Esse paciente continua com a doutora Vivian. Pronto, aí a gente vai para a terceira fase do tratamento. Esse caso é muito rico, né? Tem várias fases, que é a fase pré-operatória, também não menos importante, porque essa paciente tem que chegar bem para a cirurgia. Aí ela vai, então, ser reavaliada pelo cirurgião oncológico, que vai solicitar os exames de reestadiamento. Para que a gente solicita, né? Para ver se o tumor teve a resposta esperada, se foi uma resposta completa, uma resposta parcial, ou será que esse paciente teve progressão, se tornou metastático? Sim, em alguns casos acontece, muito raro, mas não foi o caso dessa paciente. Ela faz, então, a ressonância de abdômen pelve pós-TNT, que é o tratamento neoadjuvante total. Ela teve uma resposta parcial muito, muito boa, com 75% de fibrose do tumor, a resposta muito, muito boa. A margem distal do tumor tratado estava agora 1 centímetro acima da borda anal. Era exatamente a margem que a gente precisava para não amputar o reto desta paciente, porque ela não teve resposta completa ao tratamento de TNT. Então, se ela tivesse uma lesão mais baixa do que isso, a gente não poderia oferecer para ela o attenuate, né, de manter o reto, porque ela não teve resposta completa. Então, a gente teria que amputar. E foi exatamente em cima aí do número que a gente precisava. Pode passar. Então, essa paciente, nessa terceira fase, foi candidata à retossigmoidectomia, com anastomose baixa e excisão total do mesorreto, com ileostomia de proteção em caráter temporário. A retossigmoidectomia vai ser uma retirada de uma parte do intestino, a parte do intestino esquerdo, que é compreendida pelo reto e sigmoide. Anastomose baixa, excisão total do mesorreto vai tirar toda aquela capinha que envolve o mesorreto, isso vai diminuir a chance de recidiva do tumor. E essa paciente teria que ficar com a ileostomia de proteção em caráter temporário, para a gente promover a cicatrização da cirurgia, com planejamento de reversão uns 45 dias depois, conforme a evolução da paciente. Foi iniciado, então, o protocolo de imunonutrição. Esse protocolo já é bem consagrado, vários estudos clínicos mostram a eficácia desse protocolo. A gente iniciou o IMPACT 2 por dia. A Dani, depois, ela avaliou essa paciente, a gente associou um outro suplemento, ela vai contar para a gente aqui. A gente iniciou, mas o IMPACT estava presente 2 vezes ao dia, 7 dias antes da cirurgia, 7 dias depois da cirurgia. Vou contar um segredo aqui para vocês, tá, gente? A paciente reclamou muito do gosto, a gente precisa fazer alguma coisa, porque, inclusive, ela me levou no consultório para experimentar. Ela falou, doutora, esse gosto é horrível, o que eu faço? Mas ela tomava, né? Então, achei interessante a gente falar também dos prós e os contras para a gente conseguir otimizar isso e melhorar a vida do paciente, de repente dar algumas dicas, algumas receitas. Mas foi isso que foi feito para ela. Pode passar.
Bem, então, essa paciente retorna para avaliação pré-operatória, né? Então, acho que são fases, eu quero deixar bem grifado aqui, né? A importância dessa avaliação pré-operatória para todos os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia, né? A importância desse protocolo e do manejo, né? Então, a gente utilizou o IMPACT 2 vezes ao dia mesmo, aumentamos esse aporte, mostrando para a paciente a importância disso, e eu vou procurando trabalhar, né, com estratégias, né, gente, ao longo dessa jornada, estratégias para bater com frutas, estratégias nutricionais que vão, por isso que no começo eu já entro com sem sabor também para auxiliar, já entendendo essa complexidade da terapia nutricional. Eu acho que é um desafio para nós como nutricionistas, mas a gente tem que compartilhar e pactuar com o paciente, né? Eu acho que esse é o segredo. Bom, as guidelines, né, tanto ASPEN como ESPEN recomendam todas as diretrizes da imunonutrição no perioperatório. Então, a gente está ancorado por isso, né? E eu acho que e aí a gente mostrar e pactuar mesmo com o paciente, né? Como é que a gente pode, como que ele pode se beneficiar desse efeito, tanto antes como depois, né? No pós-operatório, na cicatrização, nos benefícios. A última fase. Então, essa paciente foi operada no dia 9 de outubro, foi feita uma rectosigmoidectomia com excisão total do mesorreto, ileostomia de derivação, anexectomia bilateral sem complicações. Essa paciente não ficou nem na UTI, para vocês terem uma ideia, é uma paciente de 66 anos, né? Mas, ó, também pela performance que ela tem, pela questão de ser tenista, pela suplementação eficaz que nós fizemos, pela atividade física, acho que é tudo um conjunto. Ela teve alta no segundo PO, eu até assustei quando ela falou que estava de alta, falou, doutora, estou de alta, eu falei, como assim? Foi muito rápido, ela não teve zero complicação. No AP cirúrgico, veio um adenocarcinoma residual na peça, de grau 1, muito pequeno, ele tinha uma infiltração somente de 15 milímetros, foi uma resposta muito boa, score 2, margens livres, né, e a margem que a gente precisava estava livre, né, invasão perineural e angiolinfática negativos, então ela teve uma resposta muito, muito boa com o protocolo TNT. Pode passar. No pós-operado, né, nessa quarta fase, ela perdeu bastante peso, aí ela perde mais peso aí, a Dani vai ajudar a gente mais ainda nessa fase, porque ela começa com 59 quilos e ela termina com 53, menos 6 quilos. E ela perde mais peso em decorrência dessa fase da ileostomia, né? Ela está em programação para reconstrução, aliás, está em programação? Não, antes ela já reconstruiu, sábado agora, tá? Vou atualizar aqui, já reconstruiu, já teve alta, inclusive, reconstruiu 60 dias depois. E por que a gente resolveu reconstruir tão rápido, né? 45 dias, 60 dias? Porque ela teve uma excelente cicatrização no coto da anastomose retal, avaliado por retinoidostomia. Então, provavelmente, né, a utilização do IMPACT ajudou muito nisso, naquele protocolo de pré e pós-operatório, ajudou muito nessa cicatrização. Com isso, a gente pôde fazer essa reconstrução rápida. Pode passar. Bom, nesse outro momento, né, a gente tem, assim, uma perda de peso, até porque é uma demanda de um tratamento enorme. Imagina se a gente não conseguisse, né, fazer essas estratégias nutricionais. Acho que isso é uma reflexão, né, que a gente tem que pensar em preservar essa paciente, né, em todas as estruturas, né, massa muscular, imunonutrição. Ela evolui bem, recebe alta em 2 dias, né, não apresenta infecção. A gente tem que fazer um redirecionamento, né, da terapia nutricional oral e assim como, né, do cuidado nutricional, das orientações dietéticas, hidratação, qualidade de vida, mostrar para a paciente essa jornada e já
pensando nessa programação da reconstrução, né? Eu utilizei aqui uma outra terapia nutricional, uma dieta à base de peptídeos, eu utilizo e utilizei o Peptamen fracionado, e já tem aí uma outra perspectiva, sem sabor, um outro tipo de proteína, e um outro momento também que ela estava do tratamento, né? O próximo, por favor. Então, acho que a gente deixar aí a mensagem final, né? Compartilhar isso com a doutora Vivian, mas eu acho que essa sinergia é fundamental. Eu trabalho com oncologia há mais de 25 anos, inserida, né, dentro de uma equipe, recebo pacientes também de outras equipes. A triagem prévia é fundamental, o médico integrado com a terapia nutricional, isso é um orgulho, né? É uma conquista também, acho que para nós, nutricionistas que estão, né, batalhando por isso. Realizar essa intervenção, eu acho que é o plano de cuidado individualizado, né? Que a gente tenha tempo para cuidar, para ouvir esse paciente, a imunonutrição atuando no desfecho, né? E devendo ser utilizada não só também antes da cirurgia, mas durante o tratamento de químio e rádio, e atenção integrativa também aos cuidados dessa paciente que foi submetida à ileostomia. Essas são as minhas mensagens finais. Super obrigada a todos, Vivian, pelo caso, pela condução, a Nestlé pelo convite, a oportunidade de compartilhar nossos conhecimentos aqui. Bom, eu gostaria também de agradecer a excelente aula e abordagem. Eu acho que ficou muito claro para todos nós, né, o quanto é importante a gente planejar a assistência terapêutica desse paciente conforme a fase do seu tratamento. O paciente oncológico ele é um paciente muito dinâmico, né? Então, em cada momento, ele tem uma necessidade específica e essa integração da equipe multi vai assistir esse paciente de maneira efetiva. Eu acho que ficou muito claro também como as estratégias terapêuticas, tanto do oncologista quanto do nutricionista, são relevantes para que a gente consiga otimizar a evolução do desfecho desse paciente. Antes de abrir as perguntas para o chat, então eu também queria deixar aberto ao público enviar aí os seus comentários, dúvidas e perguntas, e para a gente também trazer aí como grande finale, eu gostaria muito de ouvir da doutora uma rápida contextualização, embora já tenha ficado claro, mas é sempre muito bom a gente escutar isso do oncologista. Depois eu queria que a Dani contribuísse com ela, porque na prática a gente sabe que vivemos diferentes realidades, somos um país heterogêneo, né, em todas as suas definições, inclusive na saúde. Então, nem sempre a precocidade, né, desse encaminhamento ao nutricionista, nem sempre essa sinergia, ela acontece. Então, doutora, como você, enquanto oncologista, pode trazer para quem está aqui nos assistindo uma mensagem de conscientização? Olha, eu acho que a gente tem que observar mais o nosso paciente. Primeira coisa, não é tratar ele como se fosse um número que está fazendo quimioterapia. Aí vai a equipe de enfermagem, a equipe de nutrição, a psicólogo e o oncologista. A gente tem que olhar para aquele paciente e tentar entender o que ele tem de necessidade, que às vezes ele mesmo não sabe. Então, a gente tem que ser sensível, sim, e tentar entrar essa individualidade dele. Naquele momento, ele vai estar com medo do tratamento, às vezes ele vai estar em negação. A gente tem que absorver essa realidade. E a gente tem que ser, na verdade, proativo. A gente não tem que esperar a coisa acontecer, o paciente ficar caquético, o paciente ficar neutropênico. Então, o nosso objetivo, como oncologista integrativo que eu sou, é agir antes. Então, eu vou agir antes de acontecer. Então, o paciente não conseguiu, às vezes, acesso ao nutricionista, porque, como você falou, às vezes o acesso não é dessa forma fácil. Às vezes eu atendo muitas teleconsultas de pacientes do Brasil inteiro que não têm esse acesso fácil à nutrição. Então, eu já começo um suplemento adequado para aquela situação básica dele, de acordo com a bioquímica dele, função renal, né? Para dar tempo para ele não perder esse tempo inicial. Então, eu digo que a grande mensagem é que nós sejamos proativos e não reativos
Não vamos esperar o nosso paciente perder peso, não vamos esperar o nosso paciente ficar neutropênico para a gente começar a agir. Eu acho que essa é a grande mensagem. Vamos observar o nosso paciente. É um olhar holístico, atencioso e 360, né, doutora? Eu acho que é essa a nossa percepção e mensagem. Chegou uma duvidazinha aqui no chat e eu vou, na verdade, fazer 2 perguntas em uma para a Dani, tá, Dani? Eu acho que você pode também, do ponto de vista enquanto profissional nutricionista, trazer para o nosso público a mensagem de como é importante e quais são as atitudes que podem empoderar o nutricionista para que ele também tenha, né, uma ação diferenciada junto ao oncologista. Então, quais são as suas dicas ou as suas considerações para que haja esse empoderamento? E aí a pergunta, ela veio da Marisa e ela diz o seguinte: pacientes não atletas teriam diferentes performances de tratamento? Bom, eu penso que, respondendo à primeira pergunta, né, eu acho que a gente, né, o nutricionista, né, quem está cuidando desse paciente, seja o médico, o nutricionista, os profissionais envolvidos, né, dentro dessa equipe multi, que aqui nós estamos em 2, mas tem, né, o fisioterapeuta, o educador físico, a psicóloga, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar dentro de uma equipe dessa, mas eu acho que a gente tem que fazer a diferença. E através do conhecimento, né? Então, nós temos que estar baseadas, né, nas diretrizes, nas referências, a gente tem que procurar, você, né, pode ver, o conhecimento hoje, ele está na nossa mão, né? Então, a Nestlé mesmo oferece uma plataforma de oncologia para essa capacitação, que é fantástica. Eu já tive a oportunidade de apresentar um caso lá de câncer de mama, e é fantástico, né? A gente tem as sociedades, a gente tem as diretrizes. Então, e através desse conhecimento, né, mostrar o benefício, né, que o paciente vai ter com a sua intervenção, com a sua atuação. Fazer com amor, né, cuidar desse paciente, seja onde você estiver, né? Se você estiver no SUS, né, lá no ambulatório de câncer retal da Unicamp, por exemplo, que eu atuei muitos anos, né? Ou na clínica privada, e lidar com as ferramentas que você tem. Eu acho que é isso, né? Então, se eu tenho aqui só um parâmetro para avaliar, eu vou usar esse parâmetro. Se eu tenho uma complexidade maior, eu vou usar. O que eu posso fazer em todas as estratégias, tanto do parâmetro para avaliar, do parâmetro para intervir, né? Então, o que eu posso fazer dentro da realidade que eu tenho, né? Obviamente, a gente tem realidades diferentes, né? Eu acho, sim, que essa paciente, por ela ser uma paciente atleta, que aderiu ao tratamento, né? Obviamente, isso tem uma relação com o desfecho, não tenha dúvida, né? São muitas variáveis, são hipóteses, né? Eu acho que esse é o objetivo quando a gente tem um problema, a gente levanta uma hipótese e faz uma pergunta e vai procurar respondê-la, né? Esse é o manejo da ciência, da pesquisa, né? Então, eu acho que são várias variáveis, mas essa é uma que conta. E essa paciente manteve a atividade física, e isso é muito importante, né? Manter o exercício físico em função da sarcopenia, e também aí a proteína, a suplementação, a imunonutrição atua muito, né, em conjunto com isso. Mas eu tenho inúmeros casos que a gente poderia partilhar, tem obesidade sarcopênica, tem N outras situações, né, que a gente vai tendo que lidar com essa relação frente a esse desfecho. Perfeito, Dani. Eu acho que, como você muito bem colocou, né, o fato da paciente ser atleta favoreceu o desfecho, e a gente tem que lembrar que cada paciente traz uma história, né, carrega ali uma identidade orgânica, funcional, e um paciente não atleta talvez teria um desfecho diferente, como não. Tudo isso é muito relativo e também inerente ao que é proposto enquanto intervenção para esse paciente, né? Que a gente sabe que essa intervenção, ela de fato, ela altera e modula desfecho. Então, isso fica como, na verdade, um red flag para a gente também atualizar sempre, né, as condutas, porque isso pode sim melhorar e otimizar a performance do nosso paciente.
Eu sei que tanto a Dani quanto a doutora estão com um horário super apertado, porque elas têm pacientes para atender na sequência. Chegou uma pergunta da Gabriela Santos, se eu não me engano, o qual eu vou deixar guardada, vou compartilhar com vocês essa dúvida posteriormente, vocês me respondem por e-mail e a gente encaminha a resposta para ela, para que ela não fique sem resposta, tá? A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas eu acho que valeu super a pena, né? A gente está aqui até agora para escutar esse momento e também aprender um pouquinho com vocês. Então, eu queria super agradecer essa participação, esse envolvimento, tá? Tanto da doutora quanto da Dani, é sempre um prazer muito grande escutá-las, né? Com aí essa expertise e essa troca de conhecimento. Eu deixo vocês à vontade para saírem para atender os pacientes de vocês. Eu vou, na verdade, agora fazer só um convite para o Rafael vir aqui para ele finalizar o nosso evento com uma rápida apresentação. Antes disso, Rafael, só vou deixar a doutora e a Dani dar um tchau para a gente e aí já passo a palavra para você. Ó, gente, tchau para todo mundo que estava aqui, tá? Muito obrigada novamente pelo convite, muito obrigada, Dani, né, por ter compartilhado esse caso. E aí manda para a gente a pergunta, tá, Paty, de que a gente não conseguiu. Pode deixar. E também eu tenho um canal de troca de informações, quem não me conhece também vai conhecer lá nas redes sociais e podem fazer as perguntas que quiserem também, tá? É o @doutora Vivian Koski. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria, foi muito bom estar aqui. E também vou responder a pergunta, me coloco à disposição, é @DaniMonacoNutri. Bom dia a todos. Obrigada. Rafael, fica à vontade. Obrigado, Patrícia. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, pessoal. Obviamente, a solução e o que eu tenho para comentar aqui, definitivamente, ela vai muito além de uma simples exposição de 5 minutinhos, como a gente tinha combinado. Então, eu já antecipo aqui com um convite para que, caso vocês queiram depois nos procurar aqui da Vivio, para vocês se sentirem mais do que à vontade, por favor, para entrar em contato, tá? Do nosso lado aqui, é uma honra estar presente nesse evento, junto com a Nestlé, a NAP, todas as doutoras, palestrantes aqui que claramente agregam muito com a visão técnica e tudo que, de fato, a gente precisa ter em mente aqui no trato do paciente oncológico, e não só do paciente oncológico, né, de uma forma geral, sobretudo esse paciente, de certa forma, que apresenta algum grau de complexidade acima do padrão que a gente sabe aí, talvez de um perfil um pouco mais de paciente crônico, enfim, que aí é um pouco da jornada e o olhar que a gente aqui dentro da Vivio tem tentado construir que cada vez mais fortalece esses nossos canais de soluções a partir do final desse ano em diante, tá? E aí eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês, bem brevemente, dessas nossas soluções. Antes de mais nada, estou super honrado aqui em poder dividir com vocês. E indo direto ao ponto, aqui a gente separou simplesmente 2 slides aqui para poder explicar um pouquinho desse conceito que é a Farmi, tá? A Farmi é uma empresa que entrou para o ecossistema da Vivio, um ecossistema como a Giane comentou inicialmente, e os demais também, Patrícia, e até o próprio pessoal da ANAP, é um grande conglomerado de soluções que até então estava muito focado na relação do B2B, né, atendendo diretamente grandes contas, grandes parceiros e grandes empresas do mercado da cadeia da saúde como um todo. Muito forte em hospital, uma presença muito grande com grandes indústrias, com operadoras de saúde, clínicas em geral. E aí, ao longo do tempo, a gente começou a perceber que o nosso posicionamento ponta a ponta da cadeia da saúde, basicamente, deixava para a gente um gap, né? uma certa ausência desse nosso trabalho ponta a ponta da cadeia, por a gente não estar presente de forma relevante com soluções que conectassem diretamente a cadeia com o paciente final. E aí, pensando nisso, a gente fez um grande mapeamento, a gente ficou imerso por mais de 3 meses em algumas operações hospitalares e algumas clínicas, enfim, falando com muitos profissionais da saúde para entender, de fato, quais eram as dores
que todos esses parceiros poderiam vir a ter, não só, obviamente, do ponto de vista da sua gestão interna, né, ou gestão hospitalar, por exemplo, até chegando na ponta com farmácia clínica, mas também olhando o paciente em si, né, a partir do momento em que ele passa por esses parceiros, em alguma sessão de atendimento, o que acontece com ele quando ele vai para a casa dele, né, quando ele começa a iniciar o tratamento. E aí, a gente, a partir dessa visualização de todas essas dores e, consequentemente, de todas essas oportunidades, a gente começou a mapear soluções e aí veio aqui o nosso grande encontro com essa solução incrível da Pharmy. E a partir de outubro, a gente confirmou o nosso casamento, né, com a vinda da Pharmy para fazer parte desse ecossistema e inaugurar esse pilar de conexão com o paciente, que além da Pharmy, só para efeito de curiosidade, hoje também contempla a operação da cirúrgica Mafra, que é super especializada, sobretudo no interior do país, vendendo basicamente itens para cuidado da saúde, tudo que você não encontra facilmente numa farmácia. Então, ali a jornada de mais de 12 mil itens para cuidado mais pontual da saúde, desde equipamentos até linha de nutrição, como a gente tem aqui, o grande tema, e tratamento de ferida, enfim, uma linha bastante vasta aí que complementa o portfólio da Pharmy. Indo direto ao ponto, então, aqui para vocês, está bastante casado com tudo que as doutoras comentaram. A solução da Pharmy, ela vem para justamente trabalhar nesse ponto de adesão e gerenciamento do tratamento, que a gente sabe que é, de fato, um tema bastante complexo, sobretudo quando a gente entra na jornada, né, de cuidado que todo paciente precisa ter, desde da aquisição do medicamento, do gerenciamento, tomar o medicamento na hora correta, não esquecer de tomar, de fato, esse medicamento ao longo do dia, puxa, a interação desse medicamento com outros tipos de vitaminas, outros tipos de medicamentos. Então, a gente sabe que esse é um mundo bastante complexo. E aí, hoje, na jornada tradicional da farmácia, quem está olhando para esse paciente depois que ele comprou o medicamento, ou ele adquiriu no posto, enfim, a sua terapia? Então, esse é o propósito da Pharmy, tá? Hoje a Pharmy está basicamente separada em três grandes pilares. A gente tem a Pharmy Box, que eu vou entrar no detalhe, que é a grande inovação aqui, isso bastante diferente do mercado em geral, tá? A gente tem uma segunda linha, que é o delivery de medicamentos, e aí a entrega pontualmente na casa do paciente de algum tipo de material, medicamento para a saúde, de uma forma, em até 24 horas, de uma forma ágil. E, por fim, conectando tudo isso, a gente tem os nossos programas de suporte ao paciente, que fazem com que a gente, depois que o paciente adquiriu essa medicação, a gente garanta que, de fato, aquele paciente ele vai aderir corretamente ao tratamento e que qualquer intercorrência que seja identificada, os profissionais, no caso, né, uma grande equipe de farmacêuticos, mas também multidisciplinares, consigam estar muito próximo desse paciente para poder rapidamente fazer a interação com o corpo clínico, né, com o médico que acompanha essa pessoa, para garantir que, de fato, esse olhar está muito próximo, garanta a melhora do quadro clínico daquele paciente e que ele, a partir da adesão, ele melhore ao longo do tempo, que a gente sabe que demora, né? Assim, é um processo que muitas vezes a gente está falando de uma doença que se alonga por praticamente toda a vida do paciente, de uma forma geral. E aí, assim, para a gente, nesse ponto, antes de entrar propriamente dito na solução da Pharmy Box, mais importante para mostrar para vocês é que, assim como as doutoras comentaram anteriormente, para a gente um ponto muito importante é a relação dessa experiência na ponta para o paciente, né? E o quão isso é relevante para a gente. Hoje são os indicadores aqui que a gente apresenta, que é o nosso NPS, que a gente mede a satisfação desse paciente, uma vez que ele aderiu aos nossos serviços. Hoje está num patamar de 95 pontos. Não sei se vocês conhecem aqui, mas basicamente essa régua ela chega até 100 e a gente hoje está presente com 95, enquanto o mercado tradicional de farmácias, com seu serviço mais convencional, né, apresenta ali uma média de 40. Então, a gente se orgulha bastante aqui desse indicador, que mostra de fato que a gente consegue prestar um serviço não só com todo esse perfil de diferenciação, mas de fato promover esse encantamento e através do encantamento, com essa satisfação super alta, a gente consegue de fato garantir que o paciente interaja e faça a adesão corretamente ao tratamento, né?
E outro ponto bastante relevante para a gente, de outro indicador que mostra que, de fato, a gente está no caminho certo, e aí vale a pena depois a gente explorar aqui, quem tiver interesse em como a gente pode explorar essas ações conjuntas, é a taxa de cancelamento. Hoje aqui ela beira 0,7%, ou seja, 99% de todas as pessoas, os pacientes que aderem aos serviços da Farmi permanecem com a gente durante todo o período aqui. Hoje a Farmi existe há aproximadamente 3 anos, então 99% de todos os pacientes que aderiram aos serviços aqui, seja a Farmi Box, seja o serviço de delivery e também no programa de suporte ao paciente, se mantém conosco. Eu preciso dizer que em relação ao selo de qualidade, enfim, tudo isso a gente é super atento a esses pontos de controle, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista de ISO. A gente se preocupa bastante que no final do dia a gente vê a consequência disso pelos indicadores. E aí, ponto mais para detalhe aqui dessa solução, talvez muitos de vocês ainda não conheçam e vale a pena conhecer, depois eu convido para vocês acessarem o site da Farmi, essa ferramenta que é a Farmi Box, tem modelos fora do Brasil que já exploram bastante com esse viés de oferta, de solução, de proposta de valor, mas aqui no Brasil a Farmi ela foi a grande pioneira no assunto. E hoje, basicamente, isso aqui a gente considera como sendo uma ferramenta da adesão ao paciente, tá? Então, do tratamento, porque nada mais é do que uma assinatura onde a gente coleta a prescrição desse paciente, pode vir via receita digital ou até mesmo física. Essa prescrição, ela é analisada por uma inteligência artificial antes mesmo da gente fazer a dispensação do tratamento para o paciente. A partir do momento em que ela passa por essa régua de análise, a gente elabora um score de risco desse paciente. Esse score de risco do paciente vai moldar, basicamente, a forma que a gente vai interagir com o paciente ao longo de toda a vida dele, da assinatura e do relacionamento conosco. Então, se o paciente ele apresenta algum certo grau de risco pelo quadro qualitativo, com o que veio da complexidade da terapia, os nossos farmacêuticos eles ficam muito próximos desse paciente para garantir que, de fato, não venha apresentar nenhum tipo de intercorrência ao longo do tratamento. Se, de fato, ele não é um paciente tão complexo, a gente molda isso ao longo do tempo para que, obviamente, não atrapalhe na experiência do paciente em relação à sua adesão. E aí, no final do dia, depois, quando a gente cria esse score de risco, aí sim a gente entra na parte da dispensação, onde a gente pega a prescrição e elabora essa prescrição de forma customizada, separando todos os medicamentos. Vocês podem até perceber ali no sachêzinho, no canto inferior direito, em que ali vai o nome do paciente, toda a posologia, os medicamentos que precisam ser tomados naquela ordem correta, e todos esses sachês, eles vão em ordem cronológica para a casa do paciente, numa fita, num rolo, que vai dentro dessa caixa, que é a Farmi Box, de forma automática, a cada 30 dias, o paciente recebe na casa dele com toda a comodidade, e toda essa interação, ela também pode ser feita pelo próprio cuidador desse paciente, não necessariamente só pelo paciente, evitando com que a pessoa de alta complexidade, o idoso, enfim, pessoas com dificuldade de locomoção, tenham que ir até uma farmácia. No caso aqui, para a Farmi, tudo isso é remoto e a gente consegue fazer não só o acompanhamento, mas também toda a dispensação para garantir o acompanhamento e a adesão dele, tá? Então, um pouquinho disso que eu queria comentar com vocês. Claramente, essa solução ela vai muito além disso aqui, porque a partir do momento em que a gente coloca isso na ponta para o paciente, a gente passa a gerar dados desse controle desse paciente populacional, dessa gestão deles, ou dessa base de parceiros, de clientes, e aí a gente consegue claramente desenvolver, como a gente já tem em desenvolvimento, grandes parcerias, tanto com redes hospitalares, com clínicas, com farmácias, ou outros parceiros, para criar uma relação ainda mais diferenciada no mercado, olhando o paciente, mas também desenvolvendo inteligência, conhecimento e gestão no final do dia, que a gente sabe que é muito importante para garantir a adesão e a melhora do quadro clínico no final do dia. Meu e-mail, meu contato da Giane, de todo o time aqui vai estar disponível para vocês. E, por favor, qualquer informação, detalhamento maior, a gente está super à disposição de vocês para explorar mais. Tá bom? Obrigada, Rafael, pela apresentação dessa solução, dessa alternativa que complementa a nossa discussão. Pelo nosso tempo, a gente vai precisar encerrar esse momento de troca e de discussão. Gostaria de reforçar
que a produção enviou no chat, tanto o e-mail do Rafael quanto o meu e-mail, para maiores esclarecimentos. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito, né, o envolvimento, a parceria e ao convite. Foi um grande prazer. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima.